Tema do nosso mês passado, a vida modelada pelo Evangelho, histórias que Jesus contou no caminho. Sim, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. O que vimos anteriormente, enfrente às hostilidades, marcando a vida das pessoas com aquilo que você tem de melhor, como fiel testemunha de Cristo. Nosso segundo encontro, movimente-se em direção às pessoas com atitude misericordiosa e abençoadora. O nosso terceiro encontro, orar, é se entregar a um relacionamento de confiança na integridade do Pai. E no domingo passado, o pastor Tássio compartilhou conosco o quarto princípio, foi o quarto encontro. Vença o poder destrutivo da ganância, colocando a sua confiança no Deus provedor e praticando a liberalidade. Foi o que nós vimos nos nossos primeiros 4 encontros. Hoje, nós vamos conversar e estudar como lidar com pessoas que desapontam você. Você já experimentou um desapontamento? Como você lidou? Como você lida com pessoas que desapontam você? Como é difícil, não é? Você tem aquele caderninho em que você anota o nome da pessoa? O nome que entra naquele caderninho ou você é o tipo de ser humano, de gente diferenciada? Diferenciada porque sempre dá a segunda chance. Sempre concede uma nova oportunidade. Que tipo de pessoa é você? Marca naquele caderninho e acabou, morreu? Ou você concede a segunda chance? Dá uma nova oportunidade? Como lidar com pessoas que desapontam você? Pano de fundo da parábola que nós vamos estudar é esse. Naquela mesma ocasião, chegando Jesus, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Talvez um texto um pouco truncado, mas a discussão aqui repousa sobre esse tema. Juízo versus misericórdia. Havia acontecido um episódio em que alguns galileus haviam sido mortos, haviam sido massacrados. E então a dúvida: esses que morreram, morreram porque mereceram e Deus os puniu? Deus aplicou o juízo dele nesses que pereceram, nesses que morreram? E Jesus, ele corrige essa ideia. Ele diz: vocês acham que os que morreram eram mais pecadores do que os outros? E por isso objeto do juízo, da punição de Deus? Não eram. Não eram. Mas arrependam-se, porque é possível que o mesmo aconteça com vocês. Então a discussão entre juízo e misericórdia. Deus aplicou o juízo sobre aquelas pessoas que eram piores do que outras? Não. Não foi isso que aconteceu. Não há uma resposta teológica. Jesus não responde. Jesus não diz o motivo que levou aqueles homens a morrerem. Jesus só chama a atenção
dos seus ouvintes para a necessidade do arrependimento, a necessidade da mudança. Enquanto estamos vivos, precisamos nos arrepender. Precisamos entender que Deus age com misericórdia, procurando resgatar, procurando salvar. Esse é o pano de fundo. Agora, a parábola propriamente dita está em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Eis a parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, como é difícil lidar com o desapontamento. A tendência humana é exercer o juízo, é arrancar a pessoa da nossa vida. Mas a sua palavra nos ensina a caminharmos numa outra direção. Porque, de fato, Senhor, sofremos muitos desapontamentos ao longo da nossa vida. E também, Senhor, é verdade, nós desapontamos muitas pessoas ao longo da nossa vida. Por isso nós queremos pedir que a sua misericórdia nos assista, que a sua graça nos assista, e que o Senhor toque o nosso coração, Senhor, para que nós possamos aprender a lidar da melhor maneira possível. O jeito de viver de Jesus, o jeito de lidar de Jesus é o que nós queremos aprender, Senhor. E é assim que nós oramos. Amém. Eu queria começar apontando uma peculiaridade do texto que nós lemos, eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você notou isso na parábola, mas a parábola traz uma peculiaridade muito interessante. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. O que tem em vinha mesmo? O que essa figueira estava fazendo num lugar que era para ter uva? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. O que significa a vinha nessa parábola? A vinha é o povo de Deus, é a igreja. Vamos entender que a vinha somos analisando o Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, a metáfora da vinha sempre apontou para o povo de Deus. A vinha é o povo de Deus, é a igreja. Somos nós. Quem é a figueira? A figueira, na parábola, é aquele que nos desaponta. É o outro, o diferente e que nos desaponta. Você já teve algum episódio de um grande desapontamento na sua vida? Alguém que cruzou o seu caminho, passou pela sua vida e foi um grande desapontamento para você. Jesus está tratando disso nessa parábola.
A figueira aí é símbolo daquele que desaponta, daquele que machuca, daquele que marca negativamente a nossa vida. E eu estou fazendo perguntas retóricas, porque hashtag quem nunca? Quem nunca sofreu um desapontamento? Quem nunca se desapontou com alguém? Família, trabalho, vizinhança, parentela, igreja. Não existe ambiente imune a desapontamento. E eu colocaria no plural, a desapontamentos. Porque não é uma vez só. Se fosse um único desapontamento na minha vida, se fosse uma única, e tão somente única vez que eu desapontei pessoas na minha vida, puxa, uma única vez, eu estaria muito no lucro. Mas o fato é que o que acontece, o que ocorre na vida, na jornada, são desapontamentos. Então a vinha é o povo de Deus, é a igreja. A figueira é aquele que nos desaponta. Então a parábola começa com essa peculiaridade, uma figueira plantada na vinha. E aí, a parábola também, logo no início, já nos leva para um problema. E qual é o problema? E vindo procurar fruto nessa figueira, não achou. Por que o desapontamento? Foi-se buscar alegria, encontrou-se tristeza. Foi-se encontrar vida, deparou-se com morte. Eu queria ser saciado, mas eu saí com mais fome ainda. Está aí o desapontamento. Fui buscar vida, encontrei morte. Fui buscar alegria, experimentei tristeza. Eu precisava ser saciado, eu saí com mais fome ainda. Às vezes, o desapontamento caminha nessa direção. Ficamos com fome, tristes, e experimentamos a morte. Por isso que, costumeiramente, e é muito mais fácil, a gente riscar as pessoas da nossa vida. Porque nós experimentamos a morte e nós queremos devolver, pagar na mesma moeda, queremos matar a pessoa, tirar a pessoa da nossa vida. É isso que nós fazemos. Temos a famosa lista negra, aquele caderninho. Quem entrar naquele caderninho está morto. Está morto. Experimentamos morte, mas pagamos na mesma moeda. Devolvemos do mesmo jeito. Morte com morte. Agora, uma informação que não pode passar despercebido, porque de repente a gente pode pensar assim: puxa vida, procurou fruto e não achou. Mas que sujeito impaciente. Que sujeito inclemente. Uma informação. Vejam o que Levítico diz. Vamos ler juntos Levítico, capítulo 19? Vamos lá? Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Há quanto tempo o senhor da vinha, o dono da vinha, buscava encontrar fruto na árvore? Em vão. Em vão. Vejam, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado. Então, nos 3 primeiros anos, não se podia comer o fruto da árvore plantada. Era proibido. Nos primeiros 3 anos, não se podia. O texto segue dizendo: no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Então, no 4º ano não se podia.
ainda comer? O texto diz que em 3 anos era vedado fruto. No 4º ano, oferta de louvor. Então, olhando para o texto, nós estávamos em que momento? O 5º ano. Aquela árvore, respeitados os 3 anos e mais 1 ano, aquela árvore, ela era estéril. Não havia apresentado fruto, em momento algum. Então esse é o problema do texto. Kenneth Bailey vai dizer, a figueira na Palestina dá fruto 10 meses em cada ano, de forma que quase em qualquer tempo o dono pode encontrar fruto nela. A figueira é uma árvore frutífera e ela frutifica muito tempo durante o ano, 10 meses. Então o fato daquela figueira ser uma figueira estéril era um problema irresolvível. Um problema irresolvível. A proposta que o dono da vinha faz, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Então, 4 anos em que não se podia, mas o 5º ano, o 6º ano, o 7º ano, que aquele homem ia até a figueira para colher frutos dela e não encontrava. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? E aqui, meus irmãos, uma outra possibilidade de tradução e mais adequada, em vez de cortá-la, o texto grego sugere não o simples corte, mas arrancar aquela árvore. Podes arrancá-la. E aí, mais uma informação importante para nós entendermos esse texto. No Ocidente, os lenhadores cortam árvores. No Oriente Médio, a árvore é arrancada. A árvore, juntamente com o seu tronco, e a maior parte da sua raiz é considerada como um bloco e é removida. Assim, a cena agrícola palestina expressa exatamente no texto, apresenta um quadro vivo de uma eliminação radical desta árvore infrutífera. A proposta do dono da vinha era arrancar pela raiz aquela árvore infrutífera. Porque depois de 4 anos em que não se podia colher o fruto, mas 3 anos, 7 anos, em que aquele homem ia até a árvore para colher o seu fruto e nada encontrava, a ideia que ele teve foi arrancar a árvore, arrancar pela raiz, extirpar aquela árvore. E aí talvez você pergunte, nossa pastor, mas por que essa atitude tão radical? A figueira está ocupando o lugar. A figueira está sugando nutrientes da terra. A figueira é estéril. E depois de 7 anos de espera, ela se mostrou realmente estéril. Então a solução era arrancar a árvore. Queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, nós temos até aqui um modelo para lidar com as pessoas que nos desapontam. Uma possibilidade de lidar com pessoas que nos desapontam é seguir o modelo do dono da vinha. Depois de tantos e tantos anos, depois de investimentos, depois de caminhar, não deu certo, eu vou arrancar. Eu vou acabar com essa árvore. É um jeito de nós lidarmos com as pessoas que nos desapontam. Manifestarmos juízo.
juízo contra a pessoa que nos desapontou. Talvez você já até tenha feito isso na sua vida. Talvez essa tenha sido a sua opção num dado momento da sua trajetória. Cortar, arrancar, acabar, porque a experiência foi muito amarga. O desapontamento foi grande demais. Então o jeito é cortar o mal pela raiz. Eu já fui tantas e tantas vezes até aquela figueira, não deu certo. Eu já acessei tantas e tantas vezes a pessoa, eu já busquei tantas e tantas vezes um relacionamento, uma comunhão, não deu certo. Então, para mim, agora é arrancar pela raiz, eu quero acabar. Eu não quero ter lembrança dessa pessoa na minha vida. Esse é o modelo da sociedade. Esse é o modelo da nossa sociedade. O que muitas e muitas vezes a gente vê nas mídias sociais é justamente esse modelo de arrancar, de acabar, de tirar a pessoa da vida. Esse é o ímpeto de muitos quando bloqueiam, quando deletam, querem extirpar a pessoa, querem arrancar a pessoa, querem matá-la. Será que nós não agimos assim? Ou não temos agido dessa maneira? Será que não existe um outro jeito e uma outra maneira? O que a Bíblia ensina aos discípulos de Jesus? Antes de nós analisarmos o que a Bíblia diz, o que a parábola nos mostra, eu queria pensar com você a respeito dessa frase do Eugene Rosenstock Hussey, um jurista e filósofo alemão. A maior tentação do nosso tempo é a impaciência, em seu significado original pleno. Recusa por esperar, submeter-se, tolerar. Você é uma pessoa impaciente? Você tem se tornado uma pessoa impaciente? Quando alguém pisa na bola com você, você é paciente ou é impaciente? Você age com paciência ou você age com impaciência? Quando alguém machuca o seu coração, fere a sua alma, você é paciente ou você é impaciente com essa pessoa? É difícil, não é? É muito difícil lidar com o desapontamento, com essas pessoas que nos machucam. Mas a maior tentação do nosso tempo é a impaciência. A impaciência. O pedido, o versículo 8 do texto que nós lemos, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Irmãos, essa frase, aquela expressão negritada, nos linka a uma outra frase, a uma outra expressão que é tão cara a nós e que é tão conhecida de todos nós. Vamos ler juntos Lucas 23, 33 e 34? Vamos lá? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deixai-a, no versículo 8 do capítulo 13. E perdoa-lhes, em Lucas 23, 34, é a mesma palavra. É a palavra afis, que significa perdoar, atenuar,
deixar. Um jeito de lidar com aquele que nos desaponta é arrancá-lo. Agora, a proposta de Jesus para mim e para você, para a gente lidar com as pessoas que nos desapontam, um primeiro passo é perdoar. Vejam, depois de 4 anos e mais 3 anos, era uma figueira de 7 anos de esterilidade. Mas há um pedido em favor daquela figueira. Senhor, deixa ainda este ano. Perdoa. Atenue. Deixa. Existe um pedido por perdão. Por atenuação. Por deixar viver. É isso que Jesus ensina para mim e para você, como discípulos dele que nós somos. Lidar com pessoas que nos desapontam é muito difícil, mas o caminho é o perdão. Você foi desapontado na sua família? O que é que você vai fazer com esse sentimento? Você vai morrer com ele? Com esse câncer comendo a sua alma? Com esse rancor, com essa amargura? Com esse sentimento ruim de não poder olhar para a pessoa, de não poder conviver com a pessoa, você vai permitir que esse câncer coma a sua alma? Não, pastor, eu me desapontei com alguém da igreja. Ai, como é fácil a gente se desapontar com os irmãos da igreja. E eu diria a você, o que é que você vai fazer com esse sentimento? Você vai deixar que essa amargura, que esse rancor domine o seu coração? E como um câncer coma a sua alma, é isso que você vai deixar acontecer com a sua interioridade? Jesus, nesta parábola, nos ensina a mais uma vez perdoar. Perdoar. O caminho do discípulo é sempre o caminho do perdão. Você foi machucado, você foi desapontado, o caminho para você, a direção de Jesus para você é o perdão. Senhor, deixa, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deixa ainda este ano. Vamos ler juntos Gálatas 5, 22 e 23? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em destaque, paciência. Paciência. Você foi desapontado? Paciência. Exercite a paciência. Crie espaço para que a paciência seja uma virtude na sua vida. Quantas e quantas vezes nós não pedimos ao Senhor, Senhor, ajuda-me, dá-me paciência. E aí eu pergunto, onde é que compra a paciência? Em que farmácia que vende paciência? Em que supermercado vende paciência? Como é que a gente cresce na paciência? Sabe de que maneira? Sabe de que maneira? Sendo espremido, convivendo com gente difícil, passando perrengues na vida, dificuldades na família, no trabalho, na igreja. Sabe aquela metáfora de passar pelo fogo? Passar pelo fogo. Esses são os contextos em que Deus vai esculpindo em nós e vai dando a nós essa virtude que é tão importante, porque se eu não tiver paciência, eu não convivo com ninguém. Se você não tiver paciência, você não convive com ninguém. Se a gente não tiver paciência, casamento acaba, amizade acaba, irmandade acaba. Se faltar paciência, faltou tudo, 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 tudo. Nós precisamos de paciência,
Mas paciência não se compra em farmácia, em supermercado, em shopping. Paciência é Deus esculpindo e tratando do nosso coração quando a gente passa pelo fogo. Como é difícil enfrentar aquela situação, aquele irmão, aquela pessoa, a minha família, a minha esposa, o meu marido, o meu filho. E Deus vai moldando o nosso coração e dando a nós paciência. É fruto do Espírito. Deixa ainda este ano. 3 anos não se podia comer. 4º ano, oferta ao Senhor. 3 anos, 7 anos, uma árvore que não dava fruto. Deixa ainda este ano. O perdão e a paciência. Sem paciência, a gente não caminha. Sem paciência, a gente vai viver e vai morrer em meio a relacionamentos superficiais. Ai, me frustrou, morra. Ai, me machucou, está arriscado. Entrou no meu caderninho, é meu inimigo agora. Se eu viver dessa maneira, eu nunca vou experimentar relacionamentos profundos, transformadores. Há muitas coisas que não devemos fazer, não podemos fazer para sermos fiéis a Jesus. Violência, arrancar. Você para mim está morto. Eu não quero mais saber de você. Considero você um inimigo. Violência está no topo da lista. Tomar as coisas nas próprias mãos, livrar-se do transgressor junto com a transgressão. Isso está vedado para o discípulo de Jesus. A violência de arrancar, de cortar, de matar, isso está vedado. Por mais que esteja na moda, né? Um cristianismo meio violento, um cristianismo que faz assim, ó. Está na moda, né? Está na moda ser cristão e falar que mata. Mas é água e óleo. Não dá para misturar essas coisas. Estou terminando. E agora a cereja do bolo. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha... Deixa ainda este ano. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não é deixar, porque já são vários anos de infertilidade. Alguma coisa tem que ser feita. E que coisa é essa que tem que ser feita? Ponha estrume. Esterco, fertilizante. Você quer fertilizar alguns dos seus relacionamentos? Tem receita. Põe estrume, irmão. Põe estrume. É isso que o texto está dizendo. Nós precisamos fertilizar os relacionamentos. O estrume aí é vida, é fertilização. Se nós não fizermos nada, nada será feito. É possível reverter? É possível. Mas nós temos que colocar estrume. Nós temos que fertilizar. Nós temos que jogar vida. A pessoa desapontou você. Entrou naquele hall seleto, no seu caderninho. Mas está fazendo mal para você. É um câncer que está comendo a sua alma. Como é que você vai se livrar disso? Fertilize esse relacionamento. Jogue vida nele. Jogue vida. O Eugene Peterson vai dizer o seguinte: esterco não é um reparo rápido. Não apresenta resultados imediatos. Vai demorar tempo para ver se fará alguma diferença. Se é atrás de resultados que estamos, derrubar a árvore é o que há. Limpamos o terreno e o preparamos para um novo começo. Amamos os começos, dar à luz um bebê, batizar um navio, o primeiro dia num novo emprego, começar uma guerra. Mas espalhar esterco não traz consigo nenhuma dessas alegrias.
Não é um trabalho que impressione, não é glamouroso. Não é um trabalho que prenda a atenção admirada de alguém. Esterco é uma solução lenta. Ainda assim, quando o assunto é fazer algo em relação ao mundo, ao que está errado no mundo, Jesus é bem mais conhecido pela sua predileção pelo minúsculo, pelo invisível, pelo silencioso, pelo lento. Fermento, sal, sementes, luz e esterco. Precisamos fertilizar os nossos relacionamentos. Alguém desapontou você? Machucou seu coração, a sua alma? Fertilize. De que maneira? Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Coloque ela na presença de Deus. Segundo passo, tente se reaproximar, tente conversar. Tente reverter. Seja misericordioso, seja gracioso, seja abençoador, seja perdoador. Agindo dessa maneira, você está jogando fertilizante. Fertilizante. Você está fertilizando a pessoa. Aquilo que era morto, vida. Vida. Porque se você nada fizer, nada será feito. O relacionamento tem que ser fertilizado. Fertilizado. Você é discípulo de Jesus, você é discípula de Jesus, existe vida em você, você pode fazer isso, você pode jogar vida. Você pode lançar vida, você pode compartilhar vida com essa figueira infrutífera. O que eu vou levar para casa? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Pratique o perdão e exercite a paciência. É assim que nós lidamos com pessoas que nos desapontam. É assim que nós lidamos. Não tem carta na manga. Não tem... Sabe como é que a gente lida? Com perdão e com paciência. Paciência. Orando, sendo gracioso, sendo misericordioso, tentando fazer o bem, colocando vida, compartilhando vida. Esse é o caminho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê forças para nós lidarmos com as pessoas que nos desapontam. Não aceitando a primeira proposta, porque a primeira proposta é arrancar, é matar. Mas a segunda proposta, que é perdoar e praticar a paciência. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Senhor, obrigado pela alegria de estarmos juntos mais uma vez, em mais este domingo. Obrigado pelo privilégio de participar da mesa, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos para adorar o Seu nome. E obrigado também pela Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Cuida, Senhor, do nosso coração. Muitas e muitas vezes o nosso coração é um verdadeiro cemitério, Senhor. Quanta gente morta. Mas isso tem sido veneno para a nossa alma. Isso tem feito muito mal para nós, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha tratar do nosso coração. Que o Senhor venha restaurar os nossos relacionamentos. E que o Senhor permita que nós fertilizemos vidas. Que nós fertilizemos vidas, Senhor. Dá-nos a graça da paciência, a graça da misericórdia, a graça do perdão, a graça da amabilidade. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.